Estamos de volta com mais um programa Entre Amigos aqui na PLP TV e comigo nessa bancada a advogada a doutora Jéssica Camilo. Ela é especialista em direito médico e odontológico, é isso, doutora? Exatamente. Uma área promissora. Realmente direito médico e odontológico a gente vê que está em muita ascensão, né? Eu confesso que até uns anos atrás desde a minha época de faculdade, que eu não ouvia falar em direito médico. Sim. E odontológico, né? Então, é uma área que realmente está muito em crescimento e muita evidência. A senhora é especialista, né? Exatamente. Na verdade, Tiago, o direito médico ele surgiu mesmo por conta dessa demanda que começou a surgir contra médicos, hospitais, e não se tinha até então essa nomenclatura. Então, em 2003, ali se iniciou os primeiros especialistas em direito médico e vem a cada ano surgindo mais demandas. E para você ter uma noção, de 2020 até 2024 já houve um aumento mais de 30% só de ações contra médicos. Especificamente contra médicos. Se atenda ao que mais? Erro médico? Exatamente. É porque ações de direito médico ela envolve o erro médico, questão de procedimento, que muitas vezes a gente pode falar sobre a negligência, imprudência, imperícia, mas como também muitas vezes a falta de informação. Isso. Porque todo procedimento a gente sabe que pode ocorrer uma intercorrência e que muitas vezes esses pacientes eles não são conscientizados desses riscos, né? E dos tratamentos que são disponíveis. Então, muitas vezes acontece dessa judicialização também vir pela falta de informação. Mas a gente vê muito, eu também como advogada, a gente às vezes vê muito pitaco, que tem que ser assim, que tem que ser aquilo, tem que acular e reclama e quer isso, quer aquilo, quer processar, quer todo o procedimento. E às vezes não é porque não tem a especialização. Então acontece muito isso também? É como você mesmo comentou, existe esse pitaco de dizer como é que o médico deve fazer, o que ele deve fazer. E o médico ele tem essa autonomia de escolher de acordo com o caso concreto que ele está vendo ali. E acho que com o direito médico, né, e o direito odontológico, né, que a gente vai partir, até facilita com que tenha assim, um protocolo mais eficaz, um protocolo mais robusto, né, mais técnico, né? Isso acho que fortalece, né, também, por exemplo, um hospital, um médico ter uma cautela em certos procedimentos. Eu acho que sim, avaliar, por isso que existe todo um procedimento, né? Ali a questão da anamnese, o pré-diagnóstico, diagnóstico, tudo isso tem que ser avaliado para se chegar numa conclusão do qual o procedimento, qual o tratamento disponível, se existe tratamento disponível para aquele paciente. Eu vejo também muitas reclamações também a respeito do direito odontológico. Muitos pacientes procuram o dentista, né? Faz aquele procedimento. Eu vejo que o dentista faz todo um procedimento, uma análise, né, primeiro dos dentes e tal, para saber como é o procedimento. Às vezes não encaixa, ou então às vezes o próprio paciente, ele não trata bem, não segue a risca médica e está lá questionando o profissional no conselho ou na justiça, né? Vejo muito isso, né? Cresceu muito, né? É a mesma linha de pensamento do médico. Assim como também não existia o nicho direito odontológico e ele vem surgindo por conta justamente dessa crescente demanda. Principalmente ali das especializações de implantodontia, o bucomaxilo, ortodontia, que geralmente é uma questão funcional, o tratamento, mas que gera uma expectativa do paciente e que essa expectativa frustrada gera uma demanda judicial por conta justamente da falta de diálogo. Eu vou puxar um pouco para a sardinha pro advogado. Eu já tive um cliente nesse sentido que ele foi representado por um paciente no conselho, né? E a partir daí ele teve prazo de defesa tal, e é importante porque o dentista ele tem aquela perícia anterior, né? Exato. Então, o advogado acabou recomendando, olha, você tem esse procedimento, aplica a perícia ali para você identificar, porque é uma segurança até para o dentista, né? Exatamente. Ele tem aquilo ali, olha, mas aqui foi feito isso, foi trabalhado nesse sentido, então não teve irregularidades. Então, acho que é um pouco diferente porque ele tem aquela técnica, ele tem aquela perícia feita anteriormente nos dentes, né, para aplicar o produto, porque eles têm a formação
dentadura, não sei explicar direito. Sim, né? é. E aí até fortaleceu, eu já tive isso, e o conselho é bem atuante. Eu percebi que o conselho é bem atuante, abre aquele espaço, né, do procedimento administrativo e passa por uma perícia, né? Exatamente. Inclusive, essa questão, porque muitas vezes a gente só fala da judicialização entre o médico, o paciente, dentista, paciente, mas pode sim haver também um processo ético administrativo do conselho. Tanto também para médico, né? Tanto também para os médicos. Então, quando a gente fala dessa especialidade, ela aborda todo eu digo essas partes, né? Porque muitas vezes as pessoas só pensam que é paciente e um médico, mas ali o profissional ele pode responder de processo ético profissional, ele pode responder judicialmente, administrativamente e inclusive penalmente, por um mesmo paciente. A gente está nesse foco de falha, negligência, mas ao mesmo tempo o direito médico para o médico e o direito odontológico para o dentista. Como é que a gente pode aplicar para que o profissional tenha também esse conhecimento, né? Porque a gente fala em direito, não é só restrito, acho que é profissional. Exatamente. Direito, né? Inicialmente, assessoria jurídica, uma consultoria jurídica para poder avaliar como é que está a clínica, como é que está o atendimento do profissional, como é que está a questão da documentação, um documento, inclusive com os colaboradores, como é que está sendo esse trato entre os colaboradores e os pacientes. Sim. Também é muito importante. Sim. Então, implementar a cultura da assessoria jurídica, desse preventivo, ele é muito importante. Inclusive porque isso não vai prevenir uma judicialização. Isso. Não vai dizer, olha, não vai ter judicialização se você fizer assessoria jurídica. Mas pode evitar, assim como se for judicializado, ele está bem protegido, né, desde o início, para fazer uma boa defesa. Você falou uma palavra que até fugiu da minha boca, é a questão do preventivo. Do preventivo. Então, assim, a gente fala não só do paciente, do defeito, né, da relação, da judicialização paciente-médico, mas o direito preventivo do médico, do dentista, né, que precisa, você falou da necessidade de uma assessoria jurídica, não só do médico, mas do hospital, né, a questão da conduta, da clínica e do próprio profissional, né? Exatamente. A questão mesmo dos hospitais grandes, principalmente de grandes capitais como São Paulo, Rio, eles têm um compliance, que é muito mais complexo do que somente a assessoria jurídica ali. Mas é um compliance que envolve tudo, inclusive colaboradores, tem todo um projeto de reeducar mesmo o corpo clínico na questão de documentos, protocolos de aplicação desses documentos, porque não basta só implementar os documentos e colocar ele de qualquer forma. Tem todo um protocolo para que esses documentos tenham validade. Eu vi que eu percebi, né, que esse crescimento também veio acentuado muito da pandemia para cá, né? Sim. Nós evoluímos muito, principalmente na tecnologia, né, em referente a isso, né? Exatamente. Foi um período, eu acredito que complicado para todo mundo, e principalmente para os profissionais, né, da área da saúde, que se viu numa situação delicada, em que não se tinha muito conhecimento, como é que poderia aplicar os protocolos, e por isso, infelizmente, veio uma crescente demanda pela falta de informação, pela falta do trato dos protocolos também corretamente. Hoje a gente vê consultas, né, online, que na época não existia. Sim, a telemedicina. Isso, né? Hoje você pode entregar o seu prontuário, não, os seus exames, a prescrição, para o médico lhe avaliar, pelo menos aquela questão inicial, né? Isso eu acho que foi um avanço. Sim. Né? E veio para ficar, né? Até hoje ainda se aplica isso, né? Muito, se aplica muito, e acredito que a tendência é essa. Vai ser a telemedicina. Você ser atendido dos 4 cantos do país, né? Por um profissional que está em outro estado. É a mesma forma, gente. A tecnologia veio para ficar, para inovar. Vem a chamada inteligência artificial, né? Que você pode hoje pegar aquele não é que ele substitui o profissional, né? Mas você pode colocar o exame, ele já lê, diz ali, recomenda. Então, assim, hoje também veio para ajudar os profissionais, né? Com todas as restrições, porque existe uma lei específica, né, para telemedicina, e a gente faz, inclusive, consultoria para os profissionais que fazem a telemedicina, porque eles querem estar resguardados juridicamente também. Isso é importante, né? Pela questão de imagem, questão também
do imagem e dos dados pessoais, né? Da Lei Geral de Proteção de Dados, que também ele deve ser implementado. Esse avanço do direito médico, ele está relacionado, claro, à tecnologia, deve estar associado à evidência, né, do crescimento, demandas e pode se associar também às estruturas. Como é que estão as estruturas para o profissional, né? Também, porque não adianta a gente culpar e responsabilizar um profissional se ele também não tem uma estrutura. Exatamente. A primeira indicação que eu faço aos profissionais quando se deparam com a situação dessa de estrutura é ir até o técnico, né, do estabelecimento, que está responsável por aquele estabelecimento, e fazer justamente um protocolo de reclamação. Porque se vir ter algum problema lá no futuro, judicialmente, ele está respaldado por essa denúncia, por essa reclamação. Perfeito. O profissional, tanto o médico quanto o dentista, está, por exemplo, num posto, num algum local, longe, e não ter o medicamento, não ter, como é que ele vai lidar, né? Ou então ele é o único médico diante daquela demanda toda e não dá para socorrer todo mundo. Fica complicado para ele ser responsabilizado, né? Outro ponto também, Tiago, é na questão, muitas vezes, que tem hospitais e clínicas que estão colocando o número de pacientes, né, que devem ser atendidos e ainda aplicando a quantidade de tempo. Isso também é uma coisa que o profissional ele tem que abrir uma reclamação, inclusive no conselho, porque a autonomia do profissional ela deve ser respeitada. Perfeito. Eu tenho até uma história curiosa de um médico que estava atendendo no interior e era só ele naquela demanda e estava tendo vaquejada. E aí um cara caiu do cavalo, se acidentou, o pessoal foi a cavalo até o hospital para pegar o médico, levar no cavalo até o local. E o médico não pode sair e abandonar o posto, né? Isso, exatamente. Até porque se ele tiver que sair do estabelecimento, ele tem que deixar um outro profissional. Não, e o engraçado é que o pessoal quase entrava com o cavalo para botar o médico no cavalo. É complicado. São situações que, infelizmente, os médicos irão passar por isso, principalmente no interior, né, dos estados. É isso aí, doutora. O tempo curto, né, infelizmente acaba e tem muito assunto para debater. Muito. Né, um direito que está em ascensão, mas eu quero muito lhe agradecer, né, obrigada, por você ter aceitado o nosso convite, por estar aqui interagindo com o nosso público, né, e eu quero agradecer a vocês todos que nos acompanharam, né. Próximo sábado estaremos de volta com mais um programa Entre Amigos. Um abraço a todos e até lá.